Uma oração para tu aumentares a tua fé e desenvolveres a tua fé. E nesta oração nós vamos usar o exemplo de Maria. E antes de começar nós vamos juntos fazer um Pai Nosso para preparar a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração para entrarmos em comunhão com Deus. Vamos então orar. Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ela tirou conclusões no seu coração. Maria mudou de posição tentando ficar mais confortável. Ela já estava viajando por horas montada num pequeno animal de carga. Logo à frente ia José conduzindo o animal, rumo à distante Belém. Maria sentiu de novo o bebê se mexer no seu ventre. Já fazia alguns meses que ela estava grávida. A Bíblia usa a frase estado avançado de gravidez para descrever como ela estava nesta ocasião. À medida que o casal passava por um campo após outro, alguns dos lavradores que estavam arando ou semeando talvez olhassem para eles e se perguntassem por que uma mulher naquela condição estaria viajando. O que Maria estava fazendo tão longe de sua casa em Nazaré? Tudo começou meses antes, quando essa jovem judia recebeu uma designação sem igual em toda a história humana. Ela teria um filho que se tornaria o Messias, o Filho de Deus. A necessidade de fazer essa viagem surgiu quando se aproximava o tempo de Maria dar à luz. Durante a viagem, ela enfrentou vários desafios à sua fé. Vejamos o que a ajudou a permanecer espiritualmente forte. A viagem para Belém. José e Maria, não eram os únicos que estavam viajando naquela época. Pouco antes, César Augusto havia decretado que fosse feito um registro no país, e para cumprir esse decreto as pessoas tinham de viajar para a sua cidade de origem. O que José fez? O relato diz: José naturalmente subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi à Judeia, à cidade de Davi, que se chama Belém, por ser membro da casa e família de Davi. Não foi por coincidência que César emitiu esse decreto naquela época. Uma profecia escrita uns 7 séculos antes predisse que o Messias nasceria em Belém. Havia uma cidade chamada Belém que ficava a apenas 11 km de Nazaré. No entanto, a profecia especificava que era em Belém Efrata que o Messias nasceria. Para chegar àquele pequeno povoado a partir de Nazaré, os viajantes percorriam uns 130 km de estradas montanhosas, passando por Samaria. Foi nessa Belém que José teve de ir se registar, pois essa cidade era o lar ancestral da família do rei Davi, a família a que José e sua esposa pertenciam. Será que Maria apoiaria a decisão de José de obedecer a esse decreto? Afinal, a viagem seria difícil para ela. É provável que fosse o começo do outono e, visto que a estação seca estava terminando, talvez ocorressem chuvas leves. Além disso, a frase subiu da Galileia é apropriada, porque Belém ficava a uma altitude de mais de 760 metros, uma subida e tanto, e um fim exaustivo de uma viagem de vários dias. Essa subida talvez demorasse mais do que o normal, pois na situação de Maria, pode ser que ela precisasse parar várias vezes para descansar. É nesse estágio da gravidez que a mulher mais deseja ficar perto de casa, onde a família e os amigos estão prontos para ajudar quando começam as dores de parto. Sem dúvida, Maria precisava de coragem para fazer essa viagem. Apesar disso,
Lucas escreveu que José partiu a fim de ser registado com Maria. Ele também mencionou que Maria fora dada a José em casamento, conforme prometido. Ser casada com José fez uma grande diferença nas decisões de Maria. Ela o considerava seu cabeça espiritual e aceitou de bom grado o papel de ajudadora que Deus lhe deu, apoiando as decisões do marido. Assim, ser submissa ao marido, com respeito a essa decisão, poderia ser um teste de fé para Maria, mas ela simplesmente obedeceu. O que mais pode ter motivado Maria a obedecer? Será que ela sabia que o Messias nasceria em Belém, conforme predito? A Bíblia não diz, mas não podemos descartar essa possibilidade, pois tanto os líderes religiosos como o povo em geral conheciam bem esse fato. Com respeito ao conhecimento das Escrituras, a jovem Maria não era nada ignorante. De qualquer forma, quer Maria tenha decidido viajar em obediência a seu marido, a um decreto governamental, à própria profecia de Jeová, quer por causa de uma combinação desses fatores, ela foi um excelente exemplo. Jeová dá muito valor a um espírito humilde e obediente, tanto em homens como em mulheres. Em nossos dias, quando a submissão muitas vezes parece ser uma das qualidades mais ignoradas, a atitude de Maria é um exemplo para pessoas fiéis em todo o mundo. O nascimento de Cristo. Maria deve ter dado um suspiro de alívio quando avistou Belém ao subir as encostas dos montes passando por olivais. Entre as últimas safras a serem colhidas, Maria e José talvez tenham pensado na história daquele pequeno povoado. A cidade era insignificante demais para ser contada entre as cidades de Judá, assim como havia dito o profeta Miqueias, mas era o lugar onde nasceram Boaz, Noemi e mais tarde Davi. Todos, mais de 1000 anos antes, Maria e José encontraram o povoado lotado. Outras pessoas tinham chegado antes deles para se registar, por isso não havia mais lugar no alojamento. Eles não tinham escolha a não ser passar a noite num estábulo. Não é difícil imaginar a preocupação de José ao ver sua esposa sentir uma dor muito forte, que começou a aumentar. Ela nunca tinha sentido uma dor assim, e foi justo aí, nesse lugar, que Maria começou a ter dores de parto. Dores de parto. As mulheres do mundo todo entendem bem o que Maria passou. Uns 4000 anos antes, Jeová havia predito que as mulheres sofreriam dores durante o parto por causa do pecado herdado. Nada indica que Maria era uma exceção. O relato de Lucas é bem discreto, por assim dizer, puxando uma cortina de privacidade em torno daquele momento. Diz apenas: ela deu à luz o seu filho, o primogênito. De fato, o seu primogênito havia nascido, o primeiro dos muitos filhos de Maria, no mínimo 7. Mas ele sempre se destacaria. Ele não era apenas o primogênito dela, mas o primogênito de toda a criação de Jeová, o filho unigênito do próprio Deus. Colossenses 1,15. É nesse ponto que o relato acrescenta um detalhe bem conhecido. Ela o enfaixou e deitou numa manjedoura. Encenações, pinturas e cenas da natividade no mundo todo costumam ser apresentadas com sentimentalismo, mas pense na realidade. Uma manjedoura é um coxo, um recipiente em que se coloca comida para os animais. Lembre-se que a família estava num estábulo, um lugar em que dificilmente haveria ar puro e higiene, nem naquela época nem hoje. De fato, que pais escolheriam um local assim para o nascimento do filho, caso houvesse outras opções? A maioria dos pais quer o melhor para os seus filhos. José e Maria queriam mais ainda. Afinal, aquela criança era o Filho de Deus. No entanto, eles não ficaram amargurados por causa de suas limitações. Simplesmente fizeram o melhor que puderam com o que tinham. Uau! Isto é muito forte. É muito forte porque nós, por vezes, nós não valorizamos
as coisas que temos, queremos sempre mais, queremos sempre melhor, queremos sempre algo que o outro tem, queremos estar 10 capítulos à frente nas nossas histórias. Queremos estar naquele momento onde tudo está bem, onde tudo se passa bem, no local onde interiormente nós acreditamos que merecemos estar. E não estar lá, não ter essas coisas, faz com que nós fiquemos, por vezes, frustrados, mas isto é tão incrível que diz aqui que eles não ficaram amargurados por causa de suas limitações, simplesmente fizeram o melhor que puderam com o que tinham. Note, por exemplo, que a própria Maria cuidou do bebê. Ela o enfaixou e o colocou com cuidado para dormir na manjedoura, certificando-se de que ele estivesse bem quentinho e seguro. Maria não deixou que a ansiedade gerada por aquelas circunstâncias a impedisse de fazer o seu melhor. Tanto ela como José sabiam também que cuidar do filho em sentido espiritual seria a coisa mais importante que poderiam fazer por ele. Hoje, pais sábios também estabelecem prioridades similares ao criar seus filhos neste mundo espiritualmente pobre. Uma visita encorajadora. De repente, uma comoção interrompeu aquela cena pacífica. Pastores entraram às pressas no estábulo, ansiosos para ver a família e, em especial, a criança. Esses homens estavam cheios de emoções. Seus rostos irradiavam alegria. Eles tinham vindo correndo dos montes, onde estavam vivendo ao ar livre, cuidando dos seus rebanhos. Os pais da criança ficaram curiosos para saber o que estava acontecendo. Então os pastores passaram a lhes contar a experiência maravilhosa que haviam acabado de ter. Lá nos montes, durante a vigília da noite, apareceu repentinamente um anjo. A glória de Jeová brilhou em volta deles, e o anjo lhes disse que o Cristo Messias tinha acabado de nascer em Belém. Eles encontrariam a criança deitada numa manjedoura, enrolada em faixas. Daí aconteceu algo ainda mais impressionante. Apareceu uma poderosa multidão de anjos, louvando a Deus. Não é de admirar que esses homens humildes tenham vindo correndo para Belém. Devem ter ficado emocionados de ver um recém-nascido deitado ali, exatamente como o filho havia descrito. Eles não esconderam essas boas coisas, fizeram saber a declaração, e todos os que ouviram isso maravilhavam-se com as coisas que os pastores lhes contavam. Pelos vistos, os líderes religiosos daqueles dias desprezavam os pastores. No entanto, fica claro que Jeová valorizava esses homens humildes e fiéis. Mas como essa visita afetou Maria? Com certeza, Maria estava exausta por causa do parto, mas mesmo assim, ela escutou atentamente cada palavra. E ainda fez mais. Maria começou a preservar todas essas declarações, tirando conclusões no seu coração. Sem dúvida, essa jovem mulher era uma pessoa de reflexão. Ela sabia que essa mensagem angélica era muito importante. Seu Deus Jeová queria que ela soubesse e reconhecesse a identidade e a importância do seu filho. Assim ela fez mais do que escutar. Guardou as palavras no coração para poder meditar nelas, vez após vez, nos meses e anos à frente. Esse foi um fator determinante para a fé que Maria demonstrou durante toda a sua vida. Você vai seguir o exemplo de Maria? Jeová encheu as páginas de sua palavra com verdades espirituais de grande importância. Mas essas verdades não vão nos ajudar se não prestarmos atenção a elas. Fazemos isso por ler a Bíblia com regularidade, não apenas como uma obra literária, mas como a inspirada palavra de Deus. Daí, como Maria, precisamos guardar as declarações espirituais no coração e tirar conclusões sobre elas. Se meditarmos no que lemos na Bíblia, considerando maneiras de aplicar mais plenamente os conselhos de Jeová, daremos à nossa fé a nutrição que ela precisa para crescer. Mais declarações para preservar. Quando o bebê tinha 8 dias, Maria e José o levaram para ser circuncidado
conforme a lei mosaica exigia, e lhe deram o nome de Jesus, como tinham sido orientados. Daí, no 40º dia, eles o levaram de Belém para o templo, em Jerusalém, cerca de 10 km de distância, e apresentaram as ofertas de purificação que a lei permitia aos mais pobres: duas rolas ou 2 pombos, caso tenham sentido vergonha por oferecer menos do que um carneiro e uma rola, ofertas que outros pais tinham condições de oferecer. Eles deixaram esses sentimentos de lado. De qualquer forma, receberam muito encorajamento enquanto estavam ali. Um homem idoso chamado Simeão se aproximou deles e proferiu mais declarações a Maria, para ela guardar no coração. Ele havia recebido a promessa de que, antes de morrer, veria o Messias e Jeová por meio do Espírito Santo. Indicou-lhe que o menino Jesus era o predito Salvador. Simeão também alertou Maria sobre a dor que um dia ela teria de suportar. Seria uma dor tão forte como se uma longa espada a tivesse trespassado. Até mesmo essas palavras amedrontadoras talvez tenham ajudado Maria a suportar a dor quando essa hora difícil chegou, mais de 3 décadas depois. Após Simeão ter falado, uma profetisa chamada Ana viu o menino Jesus e começou a falar sobre ele a todas as pessoas que aguardavam o livramento de Jerusalém. A decisão de José e Maria de levar seu bebê ao templo de Jeová em Jerusalém foi muito boa. Por fazer isso, eles deram um bom início à vida espiritual de seu filho, que nunca deixou de ir ao templo de Jeová. Enquanto estavam ali, eles fizeram o seu melhor, segundo as suas circunstâncias, e receberam palavras de instrução e encorajamento. Com certeza Maria saiu do templo naquele dia com a fé fortalecida e o coração cheio de declarações espirituais em que ela podia meditar e que podia contar a outros. Hoje em dia é muito bonito ver pais seguirem esse exemplo. Entre as testemunhas de Jeová, os pais levam fielmente seus filhos às reuniões cristãs. Esses pais fazem o seu melhor, falando coisas que encorajam seus irmãos cristãos, e saem dessas reuniões mais fortes, mais felizes, cheios de coisas boas para contar a outros. É um prazer nos reunir com eles. Ao fazermos isso, veremos que nossa fé, assim como a de Maria, ficará cada vez mais forte. E nós podemos pensar nas seguintes perguntas: como Maria deixou um exemplo de submissão e obediência? O que podemos aprender do modo como Maria lidou com a pobreza? Como Maria mostrou ser uma mulher espiritual e de reflexão? De que maneiras você está determinado a imitar o exemplo de Maria? E nós vamos orar um Pai Nosso agora para deixarmos que este exemplo da Maria se interiorize em nossos corações e que possamos então imitar esta fé, esta obediência, esta prontidão a servir a Deus, e que o Espírito Santo possa converter este exemplo em nós, para que nós possamos de forma ativa em nossas vidas também deixar um exemplo de uma fé colocada em Jeová. Vamos então orar um Pai Nosso. Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.